James tomou um tempo para respirar e se certificar de que a criatura havia se afastado. Após se levantar, James foi cuidadosamente em direção à porta e a abriu. Não havia nenhum sinal da criatura. A porta dos fundos da escada inundada o levou para um beco atrás do edifício, que ia em direção à Avenida Nathan. O som de uma criança cantando surgiu entre a névoa. A alegre música cantada por ela se misturava em alguns momentos com risadas inocentes. James foi em direção ao som, sem pensar duas vezes. Você. James não pôde evitar levantar a voz quando ele viu o rosto familiar da criança. Sentada no topo de uma parede de tijolos, estava uma jovem garota lendo um pedaço de papel desdobrado. Ela tinha cabelos loiros amarrados, lindos olhos azuis e usava um vestido também da cor azul. Você é aquela pirralha que pisou na minha mão lá no corredor. A garota piscou, surpresa, e encarou James por um momento. Com um leve sorriso em seu rosto, ela disse: Eu não sei do que você está falando. A expressão de James se fechou. Ela realmente achava que poderia ser ignorante daquela forma? Era realmente uma criança teimosa. O que você está fazendo aqui, de qualquer modo? Em uma cidade infestada de monstros, era extremamente perigoso para uma criança andar por aí sozinha. Com atitude atrevida ou não, James não podia evitar se preocupar com a segurança da garota. A menina, aparentemente sem interesse pela conversa, deu uma resposta que não tinha quase nada a ver com a pergunta. Você é cego ou o quê? Estúpido. Ei, é uma carta que você tem aí? O que te interessa? Você nunca gostou da Mary mesmo? James ficou em choque. Como essa criança sabia o nome de sua esposa? Não, tem que ser uma coincidência. Ela pode estar falando de outra pessoa chamada Mary, mas ela disse isso diretamente pra mim. Como se ela me conhecesse ou algo assim. Babaca. Depois de mostrar a língua e insultá-lo mais vez, a garota escorregou para o outro lado do muro. Ei, volte aqui. Como você conhece a Mary? Me diga onde ela está. Do outro lado do muro, ele ouviu o som de passos ficando cada vez mais distantes. James foi deixado olhando para uma parede de tijolos vazia. Duplicada Silent Hill, uma pequena e tranquila cidade. Estamos felizes em ter você aqui. Tire algum tempo e aproveite suas maravilhosas férias. Quantidades imensas de antigas casas exóticas, uma linda vista para uma montanha e um lago que demonstra a sua beleza em diversas horas do dia, desde o nascer do sol até o se pôr. Silent Hill irá lhe preencher com uma profunda paz. Esperamos que sua estadia seja agradável e que suas memórias durem para sempre. Esse pequeno e barato cartão foi o motivo que levou Mary e James até Silent Hill, 3 anos atrás. Mas essa visita já não passava de uma simples lembrança na mente de James. Naquele tempo, sua vida inteira girava ao redor dela, e cada dia era mais vivo e radiante do que o anterior. Dias em que ele se sentia maravilhado simplesmente por estar respirando. Tudo havia começado em uma festa caseira feita por um amigo que tinham em comum. Era um cenário clichê de primeiro encontro, mas no momento em que eles trocaram olhares, foi como um segundo Big Bang, criando um universo inteiro para aquela história de amor. A cada dia, aquele relacionamento evoluía de uma paixão calorosa para uma relação pacífica e estável. No entanto, mesmo as histórias mais belas de amor possuem alguma tragédia, e essa não era diferente. O destino impôs uma árdua prova nos dois ao permitir que Mary adoecesse. A dor e o sofrimento daquele tempo ainda permaneciam em James, e isso lentamente destruía seu coração. Da mesma forma como grandes civilizações desaparecem do mapa, aquele amor também teve seu fim. Desde então, James havia estado sozinho, vagando em seu mundo arruinado com apenas memórias daquela antiga história, enquanto desesperadamente procurava traços de sua felicidade perdida. Este é o lugar, disse ao avistar o portão através da névoa. Havia 2 entradas para o Parque Rosewater. Andando pelo beco atrás dos apartamentos, ele chegou à entrada leste. Mary, por favor, esteja aqui. James rezou silenciosamente, sem nem mesmo saber o porquê. A probabilidade de seu impossível desejo se tornar realidade era mais difícil do que ganhar na loteria. Ele caminhou através do parque sômbrio, com seus passos ecoando pelo chão de pedra. Assim como o resto da cidade, esse lugar parecia deserto. De repente, uma figura emergiu em sua visão. Por um segundo, o coração de James disparou e então ele andou em sua direção. Mas era apenas uma estátua em cima de um pedestal. Patrick Chester, filho de Edward, lutou e morreu pelo povo, pela liberdade e por nosso amanhã. Sua memória ainda vive. James leu a placa sob a estátua de um soldado de rosto sinistro. Ele sorriu enquanto algumas lágrimas caíam de seu rosto.
Ainda bem que ninguém pode me ver através dessa névoa. Ele não queria nem mesmo que um daqueles monstros o visse naquele estado deprimente e desesperado. Ele deu alguns passos pelo caminho e chegou até um calçadão. Mais adiante, nos corrimãos do local, havia uma grande quantidade de nada em cor branca. Aquela névoa conseguia até mesmo arruinar a paisagem do lago. A preciosa memória de quando passou o dia observando o lago com Mary veio em sua mente. As lembranças vieram tão vivas quanto no dia em que aconteceram, o que não era surpresa, afinal ele era obcecado por Mary e aqueles tinham sido tempos maravilhosos. Observando aquele lugar, ele quase conseguiu sentir como se ainda estivesse vivendo aquele dia. James se lembrou até mesmo do brilhante pôr do sol tocando as águas, e que mesmo assim era impossível de ser comparado com a tamanha beleza e sorriso de Mary. A imagem dela havia sido idealizada em sua frente, como se fosse obra de um projetor. Era como se os traços dela ainda estivessem naquele lugar. James ficou fascinado com aquela visão de Mary, até que a figura ficou turva e se moveu através da névoa. Havia realmente algo se apoiando no corrimão. Poderia aquilo não ser uma ilusão? James não conseguia acreditar no que via. Ele correu em direção daquela possível ilusão. Você é a... Mary? Ele olhava fixamente com seu rosto pálido enquanto se aproximava. A mulher se virou. Seu rosto era inconfundível. Era aquela beleza radiante que nunca havia deixado sua mente, mesmo após todos aqueles anos. Mary? A mulher perguntou. Quem é Mary? Sua namorada? Ela era o reflexo perfeito de sua esposa. Até mesmo sua voz parecia ser a mesma. James estava olhando tanto que poderia engoli-la com seus olhos a qualquer momento. Não, minha esposa. Ela faleceu. Mas você se parece idêntica a ela. Quanto mais ele a olhava, mais ele finalmente percebia as diferenças entre a mulher e sua esposa.